Olá pessoal, eu sou a Gil Evara, vivendo bilíngue de A a Z. E hoje eu trago um tema para você refletir, um tema que eu quero que fique como uma motivação para você, uma motivação a mais para aprender uma língua. Você imagina, você sabe quantas línguas existem no mundo? Você imagina o quanto que uma língua diferente, um idioma diferente vai afetar o seu cérebro? Como a nossa realidade é formada? As palavras formam a realidade ou é a vivência que formam as palavras? Como é que isso surgiu? Eu vou tentar te explicar algumas coisas aqui, responder algumas dessas perguntas. Porque existem 7.000 línguas no nosso mundo, com sons diferentes, vocabulários diferentes, estruturas diferentes. E essa estrutura é o que vai nos importar muito agora. Essas línguas formam um estilo de vida, formam o modo de ver, de pensar, sentir e interpretar das pessoas. Vamos usar aqui exemplos bem simples para você ver como a mudança de língua muda a sua interpretação ou a sua forma de sentir e perceber um evento, um objeto, uma medida. Por exemplo, se eu falar para você, feche os olhos e me mostra o lado esquerdo, né? Facinho. Me mostra o seu lado direito. Facinho. Agora, existem culturas, por exemplo, aborígenes na Austrália que não usam nem direita nem esquerda, eles usam as direções cardinais só. Leste, oeste, sudoeste, noroeste. Aí se eu perguntar para você bem rapidinho, vamos fazer um teste, quem estiver sentado com você e agora, me mostre a direção sudoeste, a partir do ponto que você está. Ou qual que é o leste, o oeste? Você vai parar um pouco para pensar, porque este não é a percepção que você tem intuitivamente direta, como você vive todo dia. E isso muda muito uma forma. Um outro exemplo, os americanos, os canadenses, os ingleses, outras culturas não usam o sistema métrico que nós usamos. Quilômetro, metro, centímetro. Eles usam yards, feet, miles. Então se eu falo para um brasileiro, a minha casa está a umas 5 milhas daqui. Ele vai ter que pensar um pouco primeiro. Ou se você diz, a bola atingiu 140 yards. The ball hit 140 yards. Nós precisamos de um tempo, nós precisamos traduzir na nossa cabeça. Ou os nossos sentimentos, por exemplo. Se eu digo, hoje está 107 Fahrenheit. Aí você vai, Fahrenheit, a minha cabeça, eu entendo tudo em Celsius. E se eu quero pegar a minha jaqueta, escolher a minha jaqueta do dia, e eu ouço as notícias, eu estou num outro país, ou as temperaturas hoje baixaram para 87 Fahrenheit. Aí você vai pensar, se eu estou no Brasil e alguém me diz, olha, hoje vai ficar entre 10 e 12 graus, vai atingir 21 graus ao meio-dia, você sabe exatamente como que você vai se sentir. Então, uma língua muda a sua visão, a sua interpretação e o seu sentimento. Então, se existem 7.000 línguas, existem 7.000 formas cognitivas de ver a mesma coisa, de sentir e analisar a mesma coisa. Então, para nós que viajamos, trabalhamos em outras línguas, vivemos com várias outras línguas, por exemplo, todo mundo quer trabalhar no exterior. Trabalhar no exterior não é só falar uma língua diferente. Você vai viver com uma outra cultura, possivelmente você vai ter que interpretar, sentir e aprender coisas ou mostrar resultados de uma forma que essa outra cultura, que essa outra pessoa entenda na língua dela, na realidade dela. Então, aprender uma língua é isso também, ela amplia o seu horizonte, ela te dá mais uma visão. O imperador Charlemagne disse, falar uma segunda língua é como ter uma segunda alma. Não é forte isso? E é exatamente assim que eu me sinto. Você pertence a mundos diferentes. Você se abre para ver, sentir e perceber coisas de uma outra forma.
Então, quando eu aprendo uma língua, eu entendo uma cultura muito melhor. Eu vou entender determinadas coisas que na minha língua me pareciam estranhas, me pareciam complicadas. Eu vou entender muito mais, porque eu vou passar da minha visão para a visão dessa outra cultura, para o entendimento que essa outra língua me traz. E isso, na educação bilíngue, para as crianças, é um fator de muita ajuda no desenvolvimento. Ao contrário do que se diz, colocar uma criança em contato com várias línguas diminui ou atrasa o desenvolvimento da criança, não é verdade. A criança, assim como nós, a criança é como um computador, nosso cérebro é um computador biológico. E o da criança, ele está vazio, ele está pronto para receber informações sem fim. E todas as vezes que nós ativamos e usamos as nossas células cinzentas, elas se multiplicam, elas revigoram o nosso aprendizado, a nossa capacidade. Né? Então, a educação bilíngue é um fator que vai acelerar, que vai abrir e ampliar a visão cognitiva do seu filho, que vai dar a ele uma outra dimensão de entendimento das mesmas coisas. Shakespeare, se você ler Romeu e Julieta, a Julieta diz: mas o que é isso? É só um nome. E aí existe uma discussão que vem forever, desde sempre. São as palavras que moldam a nossa realidade, são as palavras que definem as funções, os sentimentos, o valor de um objeto, de uma situação, de uma pessoa, ou é o contrário? Para você pensar. Eu quero que você se motive a falar uma outra língua usando esses fatores, usando esse tipo de pensamento. Eu vou ampliar o meu universo, eu vou aumentar a minha visão cognitiva, eu vou entender o mundo em diferentes levels, em diferentes patamares. E quando eu ver, quando eu trabalhar num outro país, quando eu conviver com uma outra cultura, eu vou entender, vou conseguir, de uma forma bem mais ampla, entender a informação que eles estão me passando. Então, aprender uma língua é absorver uma informação e entender e colocar paralela com a informação que você já tem na sua língua, que é a sua percepção. As crianças fazem isso de uma forma muito natural e muito intuitiva. Por quê? Criança aprende vendo, observando, ouvindo e fazendo, copiando. Então, tudo que ele ouvir em uma outra língua, ele vai formar uma outra realidade, digamos assim. Ele vai ver de formas diferentes as mesmas coisas, ele vai entender de outras formas. E isso abre e muito a percepção que você tem em vários outros sentidos que no seu cérebro. E aí eu pergunto novamente, pare agora um minutinho e pense. Como é que a sua realidade é formada? É a língua que você fala que forma a sua realidade? Você está limitado a essa realidade dentro da língua que você fala? Pense. E agora levanta todo mundo do sofá, feche os olhos e eu vou perguntar para vocês. Eu quero que você caminhe 2 passos para a direita. Agora eu quero 2 passos para o norte. E que tal, ao invés de você usar 300 gramas de margarina ou de manteiga para fazer o seu bolo, você use 8 ounces. O pessoal que cozinha, por exemplo, que usa receitas internacionais, tem sempre que ficar traduzindo. Por quê? Quando você lê a receita a primeira vez, cups, ounces, você não entende o sentimento no momento de quantidade. Se eu te digo, dirija 5 ou 35 milhas por hora, você vai confiar na informação que o seu carro te passa. Ao invés de saber, de ter aquela sensação, eu sinto 50, 60, 75 quilômetros, mas eu preciso pensar primeiro para saber o que são 35 milhas.
É isso que eu quero que você coloque na cabeça. Que aprender uma língua, que essa ampliação da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade de interpretação de universos diferentes, é uma motivação, é um fator que vai te ajudar, que vai impulsionar a aprender uma outra língua. Eu quero que você tenha não só 2, 3 almas. Cada língua que nós falamos é uma nova alma. Eu desejo isso para você. Eu quero que você pegue a sua família agora, os seus amigos, e façam essa brincadeira, façam esses testes. Olhos fechados e façam exercícios. Ou então, interpretem milhas, onças, medidas, palavras. Por exemplo, os russos, quando você fala em tons de azul, eles têm palavras diferentes para azul claro, azul escuro, e eles definem rapidamente. Nós usamos azul claro, azul escuro, azul marinho, azul royal. Você tem que nominar, que dar um nome para um determinado tom que você vai associar ao tom de azul. Que é muito diferente da língua russa. Muito interessante isso, não é? Ou existem culturas que eles... Vamos pensar nos indígenas, que se orientavam pelas fases da lua, pelo sol, pelo movimento terrestre, lunar do sol. Foram calculados os dias, as horas, a contagem do tempo. O tempo está muito ligado à língua que nós falamos. Pensem nisso. Coloquem agora a língua, o aprendizado de língua, nesse patamar. Com essa interpretação, com essa visão. E comecem a estudar um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza que é fascinante. Eu vou indicar aqui na descrição alguns livros para vocês, para quem tiver interesse em ler, se aprofundar um pouquinho mais, porque o mundo das palavras é fascinante. E as palavras em várias línguas. Como que uma palavra, um objeto, por exemplo, uma ponte é feminino em português. Em alemão também. Em inglês, the bridge é neutro. O sol, em português, o sol é masculino, é forte, é indestrutível, ele é marcante. Em alemão, o sol, die Sonne, é feminino. Então, quando as pessoas se referem a objetos, a planetas, a outras pessoas, se está no masculino ou no feminino, as características são diferentes. Isso muda com a língua. É um exercício super interessante. Você agora, mesmo que você não fale, pegue em várias línguas alguns substantivos, alguns nomes, e veja o que é em cada língua, masculino, feminino. O alemão, que tem o neutro, a criança é feminino em português. The kid é neutro em inglês, e em alemão nós falamos, tem um pronome es, das Kind. Não é nem masculino nem feminino. Como é que você se refere, como é que você sente, como é que você vê uma criança só em função da sua linguagem? Eu quero que você faça esse exercício, que você dê esse peso, essa importância ao aprendizado de línguas e se motive. Coloque isso como um motor de propulsão para você. Você está ampliando, está aumentando a sua visão, está se conectando com 7.000 outras visões cognitivas do mundo. Você pode aprender 1, 2, 3, 4, 5 delas, mas já vai estar te ligando. E como disse Charlemagne, cada língua que você aprende é uma alma nova que você ganha. Eu quero que você fique com esse pensamento. Eu vou estar aqui brevemente com mais um vídeo. Gostaria que vocês assinassem meu canal, me inscrevam. Eu tenho adorado passar a minha experiência para vocês. Um beijo bem grande, até o próximo vídeo. Que você ganhe uma alma nova e viva bilíngue intensamente. Eu tenho algumas almas e estou querendo mais umas. Até a próxima.